perdemos nossa capacidade de nos importar, de nos impressionar com maldade, ou simplesmente nos tornamos bastante seletivos, mais do que queremos admitir, quanto ao que nós devemos realmente nos importar? Recentemente, nos Estados Unidos, um homem negro, mais um, foi morto pela ação policial. Ele foi acusado de passar uma nota falsa de $20 em um estabelecimento e ele foi preso. Aliás, não chegou a ser preso, né? Ele foi detido pelos policiais na rua e, pelos vídeos, ele não reagiu em momento algum, mas ainda assim um policial colocou ele no chão, colocou o joelho sobre o seu pescoço e apertou, sufocando George Floyd até que ele morresse. Outros policiais participaram da ação, mas a foto de um em específico foi determinante para que a internet toda ficasse abismada com mais uma violência policial contra um corpo negro. A revolta se espalhou nos Estados Unidos, chegando até mesmo à Casa Branca, onde artistas também fizeram parte das manifestações que incendiaram a delegacia que pertencia a esse policial, porque os outros policiais que participaram da ação não tiveram seus nomes divulgados. Então, uma das críticas foi justamente que o Estado queria proteger mais um grupo de racistas e nada aconteceria novamente com apenas um único bode expiatório, que foi o homem que sufocou Floyd até a morte. A população norte-americana não aguentou. E quando eu digo população norte-americana, estou me referindo também a muitos homens e mulheres, principalmente mulheres brancas, que também se juntaram na luta que o negro já está de frente, porque é sobre ele que todas as coisas ruins se abatem. Está desde que veio do continente africano para a América. E aí, quando eu digo isso, não estou me referindo a apenas os Estados Unidos. O racismo no Brasil, ele é uma constante. Nós não tivemos as leis segregacionistas conhecidas como leis de Jim Crow. Como um comediante nos Estados Unidos, antigamente ele se pintava de preto, pintava os lábios de vermelho e imitava no teatro os trejeitos de maneira vulgar dos negros para gerar risos nas pessoas brancas daquela plateia. As leis segregacionistas norte-americanas passaram a ser conhecidas como leis de Jim Crow, onde o negro não podia ocupar os mesmos espaços do que os brancos, semelhante ao apartheid na África do Sul. Então tínhamos banheiros para brancos, banheiros para negros. Nós tínhamos espaços dentro do ônibus para negros, espaços para brancos, bibliotecas, escolas, tudo dividido. No Brasil nós não tivemos leis específicas, mas as pessoas acham que a Lei Áurea, que tinha 2 parágrafos, acabou com todas as mazelas do que o povo negro sofreu. Se pegar a história do Brasil, o negro foi escravo no Brasil por mais de 300 anos. A gente não chegou nem a 200 anos com o povo negro em liberdade no Brasil. Por falar que o Brasil é um país miscigenado e que existem mais mestiços do que qualquer outra coisa, foi criado o mito da democracia racial no Brasil. Só que quando a Lei Áurea foi assinada naquele 13 de maio, a desumanização do negro continuou. O racismo
continua. O negro ele foi jogado para as bordas da cidade, nas periferias, não teve terra, o Estado não deu nenhuma medida para que aquela população que tinha acabado de sair da escravatura tivesse uma vida de gente, uma vida digna. Não teve respaldo, não teve nada. Você está livre. Você está livre, continua sendo analfabeto, sua pele negra, ninguém gosta dela. E isso gerou o que a gente chama de racismo estrutural. Eu separei aqui uma listagem de tipos de racismo para a gente dar uma lidinha daqui a pouco, para a gente poder entender melhor essa situação. A pessoa negra, ela sabe exatamente o que é o racismo. Ninguém precisa explicar para ela o que é o racismo. Ela sofre isso desde sempre. A gente tem inúmeros casos. Eu vou citar um específico, um pequeno, nem tão grande assim, mas que já gera um repúdio. Porque eu mesmo já sofri inúmeros episódios de racismo, seja na minha adolescência ou mesmo na minha infância. Lembro de estar indo entregar uma fita numa locadora. Eu devo ter dado, sei lá, uns 50 passos do portão da minha casa e a polícia me parou na minha rua. Eles examinaram a fita, queriam saber o que eu estava fazendo, o que eu estava levando. Eu disse que morava logo ali, disse que só estava indo na locadora entregar uma fita, mesmo assim não me liberaram. Quiseram me revistar todinho. Quando eu disse que havia esquecido um dos papéis, se eu não me engano, que dizia o dia que eu tinha alugado aquela fita, que eu tinha que devolver, eu retornei em casa para buscar o papel e acabei deixando a fita na mão dos policiais. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me deu uma bronca. Porque ela teve medo de que os policiais colocassem qualquer coisa dentro da caixa da fita e me acusassem de algo que eu não fiz. E para ela ter esse medo, é porque isso era uma coisa recorrente. Não aconteceu, eles me devolveram a fita. E essa não foi a última vez, e nem tinha sido a primeira, que a polícia havia de me parar por qualquer motivo. Que na verdade, eu insisto, é a cor da minha pele. O caso que eu vou dizer aqui é do ex-árbitro comentarista esportivo Marcos Chagas da Silva. Ele chegou a escrever um artigo para o UOL quando um dos vários casos de racismo que ele sofreu chegou a público. O caso em específico foi que ele estava apitando um jogo no Sul. Antes do jogo começar, já xingaram ele de todos os nomes possíveis. Que negro bom era negro morto porque servia de adubo. E de macaco para baixo. Isso antes do jogo começar. Ele já pensou, imagina depois. Depois do jogo, obviamente, aquilo ali se tornou um pesadelo. Cuspe, xingamentos. Ah, mas era juiz de futebol, blá. O que acontece é justamente o seguinte. Ele chegou a questionar um dos torcedores, porque estava com uma criança, um filho, possivelmente, se ele continuaria, era aquilo que ele queria passar para o filho dele, aquela agressão, aquele racismo. E é lógico, o cara continuou xingando, sob os olhares dos policiais que não fizeram nada. Na verdade, eles perguntaram para ele depois se ele ia anotar na súmula o que havia acontecido. Ele disse que é lógico que iriam. Os policiais deveriam ter feito alguma coisa, né? Ter enfrentado de alguma forma aquelas atitudes racistas.
Não fizeram. Quando o juiz tomou seu banho e foi para o carro para ir embora para casa depois do trabalho, o carro dele estava todo amassado, um chute, e bananas tinham sido jogadas em cima do teto do carro dele. Ele entrou no carro, ligou o carro, mas o carro não ligou. Não ligou durante 3 vezes. Do cano de descarga do carro saíram 3 bananas. Ele pediu para um amigo tirar foto. Ele queria voltar para o vestiário e quebrar tudo. Mas ele pensou no filho dele e foi para casa. Mas ele não queria deixar aquilo ali impune. Então ele digitou um texto e mandou para alguns jornalistas que ele conhecia, junto com as fotos que o amigo havia tirado. No dia seguinte, aquela situação se tornou pública e um dos dirigentes do clube, de um dos clubes que havia jogado, naquele jogo que ele apitou, ligou para ele perguntando por que ele não havia dito nada para ele primeiro. Se não me engano, era o presidente do clube ou algo assim. Ele disse: iria adiantar o quê eu ligar para você? Ele respondeu: nós não iríamos expor o clube, nem expor o nosso estado. Era um estado do sul do Brasil. Era, não é. Ele disse: mas a questão não é essa. Eles depredaram meu carro. A questão é o carro? Disse esse dirigente. Eu pagaria o seu carro. Não, a questão não é você pagar o meu carro. A questão é respeito. E aí o cara disse: sabe que se você botar isso para frente, isso pode prejudicar a sua carreira. Ele disse: que a minha carreira seria prejudicada. Mas amanhã ou depois, quando essa história for contada, eu vou ter a hombridade de falar para o meu filho que eu lutei. E foi o que aconteceu. Ele botou para frente, fez o texto. Acho que isso não terminou e acabou com o racismo dentro do futebol. A gente sabe de inúmeros casos, né? Principalmente lá na Europa, quando os jogadores aqui do Brasil vão para lá. Porque os mestiços aqui, os pardos que costumam ser chamados, talvez por ter... Eu não quero ser reconhecido como negro, então eu vou me chamar de pardo, não sei. Quando você vai para uma Europa, ou mesmo para os Estados Unidos, eles não te reconhecem como pardo, como nada do tipo, não. Tem uma cena do filme Bacurau que mostra justamente isso. Os brancos norte-americanos falam que os brasileiros sulistas não devem se comparar a eles, independente deles terem sido colônia italiana, alemã ou coisa do tipo. Que no máximo eles seriam mexicanos mais claros. A xenofobia e o racismo estão lado a lado. A gente tem que saber a diferenciação desses vários tipos de preconceito. Entendê-los. É engraçado quando algumas pessoas vêm me ensinar sobre racismo. Vêm pegar no dicionário: olha, racismo é isso, isso, isso. Cara, eu sofro racismo minha vida inteira, eu sei exatamente o que ele é. Eu sinto na pele. É como eu disse, o pessoal acha que no 13 de maio acabou. E porque a gente não teve leis segregacionistas como ocorreram nos Estados Unidos, o racismo aqui inexiste. Ou é uma coisa tão normal, e a gente vai falar sobre isso, sobre esse racismo estrutural, institucional, que o racismo ele nunca é priorizado. É tratado como, acho que vocês já devem ter visto isso na internet, mimimi. Ele nunca é priorizado, vamos parar, não vamos falar sobre isso não, você está sendo muito politicamente correto. Já deve ter lido, alguns de vocês que veem o vídeo talvez tenham até falado algo assim, talvez ainda concordem com isso, né? Mas saibam que isso é porque o racismo está tão estruturado dentro da nossa sociedade que a gente passou a normalizá-lo.
E quando a gente vai contra o racismo, a gente está sendo politicamente correto demais. A gente utiliza um termo que eu detesto, que é o termo vitimismo. Sério, eu sofro racismo, tenho que sofrer calado, lutar 3, 4, 5 vezes mais para poder sobreviver como trabalhador no Brasil. E se eu reclamar, eu estou me vitimizando, que eu tenho que me calar sobre todas as injúrias que sobrecaem a mim pela minha cor de pele, apenas para poder satisfazer, talvez, o pensamento daquele que diz que é só lutar, é só você olha, eu não estou dizendo para ninguém deixar de correr atrás dos seus sonhos, ou que o governo, o Estado, tenha que ser aquele que vai nos apadrinhar, nos pegar no colo e nos proteger. Não estou dizendo que a gente tenha que parar de lutar ou parar de trabalhar na busca dos nossos sonhos. Eu estou dizendo que a gente tem que ralar 3, 4, 5 vezes a mais e sofrer o racismo por conta disso. E ralar por conta desse racismo todo que a gente sofre, porque o racismo não é me chamar de macaco. O racismo é uma família levar 80 tiros porque estava indo para um chá de bebê. O racismo é a Ágata, é o João, que você tem acompanhado, talvez, nas várias notícias por aí, das incursões da polícia nas favelas. Porque, como eu disse, lá no 13 de maio, a Lei Áurea aboliu a escravidão, mas não acabou com a desumanização do povo preto. A gente continuou sendo humilhado pela cor da pele. A gente continuou sendo xingado. As pessoas não queriam andar do nosso lado, não queriam nos dar empregos. A gente não aparecia na televisão. Aí agora se aparece, é lacração. Não estão fazendo isso porque a gente tem talento. Estão fazendo isso porque estamos nos vitimizando tanto que eles vão nos colocar, na boa. Você assiste um filme como Pantera Negra nos Estados Unidos e vai falar que aquelas pessoas dali não têm talento? Dos vários atores negros que você tem aí, o Michael B. Jordan, ou mesmo atores negros aqui dentro do Brasil, Lázaro Ramos, vai falar que essas pessoas não têm talento? Ou que elas são a exceção do povo negro? São as cotas? Não, gente, não é assim que a banda toca. Mas não é assim mesmo. Depois que o Floyd morreu lá, começou a subir novamente a hashtag Black Lives Matter, vidas negras importam. Só que essa hashtag ela aconteceu com o assassinato do Trayvon Martin, um menino acho que de 12 anos, que inclusive naquele clipe This is America, do Childish Gambino, se você não assistiu, assista. Um homem começa tocando violão, ele representa o pai daquele menino. O clipe do Childish Gambino, This is America, se você buscar na internet o significado de cada coisa que tem no clipe, você vê como ele quer mostrar o que o negro sofre nos Estados Unidos. Eu acho que falta uma visão de como o negro é tratado aqui no Brasil também. Houve uma época em que as pessoas não queriam ser negras. Aliás, hoje ainda é essa época, muita gente não quer ser negro. Apesar de hoje a gente ter chegado a uma situação que às vezes o negro é moda. As trancinhas, a maneira do negro, samba, sei lá.
Tem hora que o negro é... O negro ele só é o artista, né? Ele só é o espetáculo. E ele não é um espetáculo apenas na internet, na televisão, cantando, sambando. Ele também é quando a gente tem uma classe média negra no Brasil, a gente tem aqueles negros que lutaram tanto, que muita gente usa como exemplo de, viu só, ele lutou, e não ficou se vitimizando, como se tivesse sido certo ele ter lutado 3, 4 vezes mais para poder chegar onde chegou. E ainda sofrer racismo mesmo estando onde está, porque a gente tem uma classe média negra no Brasil que faz, por exemplo, uma viagem internacional no avião de primeira classe. E quando ele faz uma viagem de avião de primeira classe, saindo do Brasil, entrando no Brasil, ele vira atração dentro dessa primeira classe, porque naquela primeira classe a maior parte daqueles assentos vão estar sendo ocupados por pessoas brancas. Então ele vai ser aquela coisa diferente que sempre ocorre quando uma família ou uma pessoa negra entra num local majoritariamente ocupado por pessoas brancas. Esquisito, né? Alguns que estão vendo esse vídeo provavelmente não vão estar concordando comigo em várias coisas. Mas vamos fazer uma análise, como eu disse para vocês, sobre a estrutura do racismo dentro do Brasil. A gente sabe que a maior parte da história do Brasil é uma vergonha, mas vamos fazer umas definiçõezinhas aqui e tentar entender e tentar mesclar com a história e com o que acontece de verdade. Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, direta ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos por causa de seu grupo étnico, que aí também pode entrar em xenofobia, ou sua cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Então, dentro do racismo, a gente tem preconceito, discriminação. A gente tem exclusão do povo preto. Favela está aí mostrando isso, o que aconteceu na história do nosso país está mostrando isso, os lugares ocupados majoritariamente por pessoas brancas estão aí mostrando isso. E, como eu disse, o preconceito, que é o juízo que eu tenho da pessoa antes mesmo de conhecer essa pessoa. Ah, preto não presta, certo? Então junta tanto discriminação quanto preconceito e vai dar racismo. Tá? O racismo não é somente o preconceito ou somente a discriminação, ele é um conjunto de fatores. Tá? Vamos lá. Tipos de racismo. Preconceito e discriminação racial ou crime de ódio racial. Nessa forma direta de racismo, um indivíduo ou grupo manifesta-se de forma violenta, física ou verbalmente contra outros indivíduos ou grupos por conta da sua raça, etnia ou cor, bem como nega acesso a serviços básicos e a locais pelos mesmos motivos. Nesse caso, a Lei 7.716 de 1989 do Código Penal Brasileiro prevê punições a quem praticar esse crime. O racismo, ele é na cabeça da pessoa. A prática do racismo, como eu disse, é a discriminação e o preconceito. Mas o racismo, no seu conceito mais básico, é um povo se achar, se julgar, um povo não, né? Que aí a gente vai entrar na xenofobia, mas o grupo racial, por sua cor de pele, achar-se superior a outro, pela sua cor de pele. Eu sou melhor do que você, sou mais inteligente por você. No Brasil, nós tivemos muitos cientistas sociais em uma determinada época que diziam da superioridade, escreveram diversos artigos da superioridade da pessoa branca enquanto a pessoa negra. Eu tive conhecidos que reproduziram muitos desses conceitos, dizendo que até o formato da nossa cabeça era fundamental para saber o quanto uma pessoa era inferior ou superior a outra em relação ao sangue que ela possuía. Cara, era um monte de coisa absurda. E a gente tem
diversas pessoas na nossa história que brigavam por uma higienização, olha o termo que utilizaram, da população brasileira, eliminando os negros para que o Brasil pudesse ser um país desenvolvido, ser comparado aos países europeus. O negro ele não podia existir aqui na Terra, porque o negro era o atraso de vida, o atraso do país. Você tem noção? É por isso que aquele papo, racismo é racismo. É o pensamento de superioridade de uma raça sobre outra. E aí as ações de preconceito e discriminação entram nisso daí. Não vou nem entrar no mérito de que o branco sofre racismo no Brasil. Entende a história. Essas coisas a qual a gente está citando, qual é o grupo que sofre com isso? Para e pensa. O que está acontecendo? Ah, mas o branco... Gente, pelo amor de Deus. A gente pode até debater isso num outro contexto, talvez. Que aí o pessoal vai querer mostrar povos da história onde o negro escravizou o negro e o branco escravizou o branco. Ninguém leva em consideração um monte de outras coisas. Se refere à África como se fosse uma coisa só. Ah, o africano escravizou o africano. Porque a África é uma coisa só, né? É o continente com o maior número de países, 54 países diferentes. Quando você fala de algo que aconteceu na França, você especifica a França e fala das coisas que aconteceram na França. Fala do francês, dos hábitos dos franceses, daquilo que aconteceu na França. Aquilo que aconteceu na França, não aconteceu na Europa. Mas no caso da África você generaliza. A África é pobre, a África é corrupta, a África não sei o que, a África não sei o que lá. E você não entende, a maioria das pessoas não entende que a África é um conjunto de 54 países, é o continente com o maior número de países, que foi colônia europeia, e que esses países foram os últimos países a se tornarem independentes em relação aos outros países no mundo. A maior parte dos países africanos se tornou independentes somente após a Segunda Guerra Mundial. Gente, tem muitas situações que a gente... não vamos ficar pegando pontos isolados da história dessa forma, não. Vamos voltar aqui. E aí, com esses conceitos sobre os tipos de racismo, vamos entender o que está acontecendo. Racismo institucional. De maneira menos direta, o racismo institucional é a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e das leis, que, de forma indireta, promovem a exclusão e o preconceito racial. Podemos tomar como exemplo as formas de abordagem policial contra negros que tendem a ser mais agressivas. Isso não é assim no Brasil. Eu podia citar as coisas que aconteceram comigo, mas eu acho que os números e dados, as notícias, acho que elas falam por si. Podemos tomar como exemplo as formas de abordagem dos policiais contra os negros que tendem a ser mais agressivas, por exemplo, nos Estados Unidos. O Brasil, a PM bate negro pra caramba. Isso pode ser observado nos casos de Charlottesville, na Virgínia, nos Estados Unidos, quando após sucessivos assassinatos de negros desarmados e inocentes por parte de policiais brancos que alegavam o estrito cumprimento do dever, a população local revoltou-se e promoveu uma série de protestos, muito parecido com o que está acontecendo agora nos Estados Unidos com o assassinato do Floyd, coisa que deveria ter acontecido aqui no Brasil com o assassinato da Ágata, com o assassinato do João, com a família que recebeu 80 tiros. 80 tiros. Eles estavam cumprindo seu dever. E aí o que a gente tem? A mesma coisa, ó, como eu falei, alegavam o estrito cumprimento do dever. O vídeo está ficando grande, já me avisou aqui que ele vai acabar. Eu queria continuar falando, a gente vai falar em outra situação as outras formas de racismo, tá?
Mas acho que você deu para entender mais ou menos o que eu queria passar para vocês aqui agora. Gente, racismo é burrice. Como já dizia a música do Gabriel Pensador. A gente vai continuar com esse papo, tá?